sem comida, sem água, sem um lar. A liberdade, por vezes, pode parecer uma sentença, mas seria este o fim da promessa divina? Ou o palco para a mais extraordinária demonstração de abundância e prosperidade vinda dos céus? Prepare-se para testemunhar como, mesmo na mais árida das terras, a riqueza da providência divina se manifestou de formas inimagináveis, transformando a escassez em fartura e o desespero em esperança. A jornada do povo de Israel pelo deserto do Sinai era uma prova de fé e resistência. Após a libertação do Egito e a travessia milagrosa do Mar Vermelho, a realidade brutal do deserto começou a se impor. A comida, que antes era uma preocupação diária, agora se tornava uma crise existencial. O murmúrio, a queixa, começou a se espalhar como um incêndio entre as tribos. A memória da panela de carne do Egito, mesmo sob o jugo da escravidão, parecia mais atraente do que a incerteza da liberdade. Os líderes designados por Deus enfrentavam a pressão de uma multidão faminta, mas a resposta divina não tardou. Uma promessa de fartura foi dada, não através de esforços humanos, mas por uma intervenção celestial. E assim, ao amanhecer, um espetáculo sem precedentes se revelou. Sobre a areia do deserto, uma camada fina e granulosa cobria o chão. Era o maná, o pão do céu, uma provisão diária e milagrosa. Pequeno, branco, com sabor de bolo de mel, era a riqueza nutricional que sustentaria milhões. Cada manhã, exceto no sábado, o povo podia recolher o suficiente para o dia. Uma lição de confiança e dependência divina. A abundância era tal que, por 40 anos, o maná foi o alimento constante, uma prova tangível da fidelidade de Deus. E para saciar o desejo por carne, a providência divina se manifestou novamente. Uma fartura de codornizes, trazidas pelo vento, cobriu o acampamento, fornecendo uma abundância de alimento proteico. Era a resposta de Deus às queixas, uma demonstração de que ele não apenas proveu o essencial, mas também atende aos anseios de seu povo. Esta não era uma simples sobrevivência, era uma prosperidade inesperada no coração do deserto. Um testemunho do cuidado meticuloso de um Deus que transforma a escassez em ouro de provisão. Logo após o maná e as codornizes, o povo enfrentou outro desafio fundamental: a sede. Ao chegar em Refidim, não havia uma gota d'água para beber. A impaciência e a desconfiança voltaram a tomar conta da multidão, que mais uma vez se voltou contra Moisés. A sede física era um reflexo de uma sede espiritual ainda maior, a necessidade de ver o poder de Deus em ação. Diante do clamor do povo, Deus instruiu Moisés a tomar seu cajado, aquele mesmo que usara para abrir o Mar Vermelho, e ir até a rocha, em Horebe. Com um golpe de fé, a dureza da pedra se rendeu ao poder divino. Diante dos olhos maravilhados do povo, água pura e cristalina jorrou da rocha, formando rios que saciaram a sede de milhões de pessoas e de seus rebanhos. Era um milagre que transformava uma fonte improvável em um oásis de vida, provando que mesmo nos lugares mais secos, a provisão de Deus é um rio que nunca cessa. A água de Horebe não era apenas uma solução para a sede física. Este evento não só sustentou o povo fisicamente, mas também fortaleceu sua fé, mostrando que a confiança em Deus é a chave para transformar desertos em jardins de abundância. Mas a provisão de Deus não se limitou a comida e água. A própria jornada pelo deserto, que durou 40 anos, foi marcada por um milagre contínuo de preservação. Segundo as Escrituras, durante todo esse tempo, as roupas do povo de Israel não se desgastaram, e as sandálias, em seus pés, não se romperam. Este cuidado detalhado mostra que a providência divina vai além do espetacular. Ela está nos pequenos detalhes do dia a dia. Deus não estava apenas garantindo a sobrevivência, mas também a dignidade e o conforto de seu povo. Essa preservação milagrosa era um lembrete constante de que Deus estava com eles em cada passo da jornada, cuidando de cada necessidade, por menor que parecesse. No Novo Testamento, Jesus se refere a si mesmo como o pão da vida e a água viva, fazendo uma conexão direta com os milagres do deserto. Assim como o maná alimentou o corpo de Israel, Jesus oferece o alimento espiritual que sacia a alma eternamente. E assim como a água da rocha saciou a sede física, ele oferece a água viva que jorra para a vida eterna, satisfazendo os anseios mais profundos do coração humano. A história da provisão no deserto, portanto, não é apenas um relato antigo de milagres. Ela nos ensina que a verdadeira prosperidade não está na ausência de dificuldades, mas na presença de Deus em meio a elas. Porque o mesmo Deus que sustentou milhões no deserto do Sinai é o mesmo que promete cuidar de cada uma de nossas necessidades hoje. Ele é o Deus que transforma rochas em fontes de água e desertos em lugares de abundância. Ele é a provisão que nunca se esgota, o pão que satisfaz e a água que dá vida. Com o sustento garantido,
O povo de Israel continuava a sua jornada, mas a liderança de Moisés enfrentava um novo tipo de desafio. Imagine só, milhões de pessoas, cada uma com as suas próprias disputas e necessidades diárias, a pedir a atenção dele constantemente. Desde o nascer do sol até o anoitecer, Moisés estava lá, julgando casos, a ouvir queixas e a tentar trazer ordem a uma nação ainda em formação. Era um fardo pesado demais, mesmo para um líder tão dedicado como ele. A exaustão começava a tomar conta. Foi nesse cenário que Jetro, o sogro de Moisés, um sacerdote de Midian e um homem de grande sabedoria, veio visitá-lo. Ele chegou ao acampamento com Zípora, a esposa de Moisés, e os seus 2 filhos, proporcionando um reencontro familiar caloroso e muito necessário. Jetro, com o seu olhar experiente, observou a rotina esgotante do seu genro. Ele viu Moisés a tentar carregar o mundo às costas e percebeu imediatamente que aquela estrutura não era sustentável. Com uma visão perspicaz, Jetro ofereceu um conselho que mudaria para sempre a organização do povo de Israel. Com toda a sua sabedoria, Jetro disse a Moisés que ele não conseguiria fazer aquilo sozinho. O conselho era simples, mas genial: delegar. Moisés deveria escolher homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade que odiassem a ganância. Esses homens seriam nomeados como chefes de grupos de 1000, de 100, de 50 e de 10. Eles passariam a julgar as causas menores, do dia a dia, aliviando o enorme peso sobre os ombros de Moisés. Assim, Moisés poderia concentrar-se nas questões mais complexas, aquelas que realmente precisavam da sua sabedoria e, claro, na sua comunicação direta com Deus. Essa organização não trouxe apenas eficiência administrativa. Ela criou uma nova camada de prosperidade social e judicial. A riqueza de uma boa governança e a abundância de líderes sábios transformaram o que antes era um caos num sistema ordenado. O povo agora tinha acesso mais rápido à justiça e à orientação, preparando a nação para os desafios que ainda estavam por vir. Era a fartura de uma estrutura funcional que permitia a cada um encontrar o seu lugar e a sua voz. O povo de Israel, agora alimentado, com a sede saciada e devidamente organizado, estava finalmente pronto para a próxima fase da sua incrível jornada. Eles tinham testemunhado a riqueza da provisão divina na sua forma mais pura, a abundância do maná e das codornizes que caíam do céu, a fartura de água que jorrou da rocha, e agora, a prosperidade de uma estrutura social sábia e justa. Com tudo no seu lugar, eles continuaram a caminhada. Agora, eles chegaram ao pé do Monte Sinai, o lugar onde a presença de Deus se manifestaria de uma forma nunca antes vista pela humanidade. Algo que mudaria para sempre a história da fé e da lei está prestes a acontecer. A riqueza da revelação divina aguarda por eles e por nós. Para entender como a lei divina foi entregue nas tábuas de pedra e como um povo nômada se tornou uma nação unida sob a aliança de Deus, agora, a jornada os trouxe a um lugar onde o tempo e a eternidade se encontrariam. Preparem-se, pois o que está prestes a acontecer no Monte Sinai não é apenas um evento. É a forja de uma nação, o nascimento de uma aliança que mudaria o curso da história humana para sempre, a promessa de uma riqueza que transcende o ouro, e a abundância que supera qualquer colheita, está prestes a ser revelada. Mas antes, eles precisam se preparar para a presença do inefável. 3 meses haviam se passado desde que a mão poderosa de Deus os libertara da escravidão egípcia. Agora, diante do imponente Monte Sinai, a montanha de Deus, o povo de Israel acampava. Era um lugar de desolação e beleza selvagem, mas que em breve seria transformado no palco da mais grandiosa revelação já testemunhada pela humanidade. Moisés, o líder escolhido, ascendeu a montanha, e ali, no silêncio majestoso, a voz do Eterno ressoou, não em trovões ainda, mas em palavras de promessa e propósito. Diga aos filhos de Israel: vocês viram o que fiz aos egípcios, e como os carreguei sobre asas de águia, e os trouxe a mim. Agora, se de fato obedecerem à minha voz e guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro particular, dentre todos os povos. Embora toda a terra seja minha, vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Estas são as palavras que você dirá aos filhos de Israel. Moisés desceu e convocou os anciãos do povo, e lhes expôs todas as palavras que o Senhor lhe havia ordenado. E a resposta do povo foi unânime. Um coro poderoso que ecoou pelo deserto, um compromisso que selava o destino de gerações. Tudo o que o Senhor falou, faremos. Moisés levou a resposta do povo de volta ao Senhor. E então, a ordem divina veio. Uma instrução para a santificação, para a purificação, pois a presença do santo não podia ser abordada levianamente. O povo deveria se purificar, lavar suas vestes e se abster, preparando-se para o terceiro dia, quando o próprio Senhor desceria sobre o Sinai,
à vista de todo o povo. Uma fronteira foi estabelecida ao redor da montanha, uma barreira sagrada. Ninguém, nem mesmo um animal, poderia tocar a montanha sob pena de morte. Era um aviso solene. A santidade de Deus era absoluta, e sua presença, avassaladora. Aquele que se aproximasse sem a devida reverência pereceria. Apenas quando a trombeta soasse um longo toque, eles poderiam subir à base da montanha. A expectativa era quase insuportável. O ar estava carregado de uma energia invisível, uma promessa de fartura espiritual e uma prosperidade de relacionamento com o Criador que superaria qualquer bem material. O povo estava à beira de um milagre, à beira de uma revelação que mudaria suas vidas para sempre. Na manhã do terceiro dia, o deserto despertou não com o sol, mas com o som de trovões e o brilho de relâmpagos. Uma nuvem espessa e escura envolveu o Monte Sinai, e o som de uma trombeta, um shofar, ecoou com uma força sobrenatural, crescendo em intensidade, fazendo todo o acampamento tremer. O Sinai estava completamente envolto em fumaça, porque o Senhor havia descido sobre ele em fogo. O Senhor disse a ele: desça e advirta o povo, para não forçar a passagem para ver o Senhor, para que muitos deles não pereçam. Até mesmo os sacerdotes que se aproximam do Senhor devem se consagrar, para que o Senhor não os destrua. Moisés respondeu que o povo não ousaria, pois já havia sido advertido. Moisés deveria descer e trazer Arão consigo, mas ninguém mais deveria ultrapassar os limites. As palavras que ecoaram naquele dia não eram apenas leis, eram os pilares de uma nova sociedade, um guia para a vida, a base da aliança. Começavam assim os 10 mandamentos. Cada palavra era uma pedra fundamental na construção de uma nação santa. Não fazer imagens esculpidas. Não tomar o nome do Senhor em vão. Guardar o dia de sábado. E depois, os princípios que governam a comunidade humana: honrar pai e mãe, não matar, não cometer adultério, não furtar, não dar falso testemunho e não cobiçar. Ao ouvir a voz potente de Deus e testemunhar a glória terrível no monte, o povo ficou apavorado. Eles se afastaram e disseram a Moisés: fala tu conosco, e ouviremos. Mas que Deus não fale conosco, para que não morramos. Eles entenderam a magnitude da presença divina. Moisés, então, os tranquilizou, explicando que aquela demonstração de poder era para ensinar o temor do Senhor, para que não pecassem. Ali, no topo sagrado do Sinai, Moisés receberia mais leis e instruções, os detalhes da aliança que guiariam Israel por séculos. Ele receberia as tábuas de pedra, escritas pelo próprio dedo de Deus. Após receber as leis e os estatutos, Moisés desceu da montanha e transmitiu ao povo todas as palavras do Senhor. E mais uma vez, o povo respondeu com um compromisso renovado: tudo o que o Senhor falou, faremos e obedeceremos, para selar esta aliança. Moisés construiu um altar ao pé do monte e ergueu 12 colunas, representando as 12 tribos de Israel. Sacrifícios foram oferecidos, e Moisés pegou o sangue e o aspergiu sobre o altar e sobre o povo, dizendo: este é o sangue da aliança que o Senhor fez com vocês. Com base em todas estas palavras, era um pacto de sangue, o mais solene e sério de todos. A aliança estava selada. Israel agora era oficialmente o povo de Deus, uma nação sacerdotal, um tesouro particular. Eles tinham uma identidade, um propósito e uma lei divina para guiá-los. O encontro no Sinai não foi o fim da jornada, mas um novo começo. Foi a fundação sobre a qual o resto da sua história seria construída. A história de Israel é a nossa história, a busca por propósito e por uma conexão com o transcendente. A promessa de ser um tesouro particular não era apenas para eles, mas ressoa para todos que buscam um relacionamento mais profundo com o Criador. A jornada deles no deserto nos ensina sobre fé, obediência e a incrível graça de um Deus que se revela ao seu povo. O Monte Sinai fumegava por completo, pois o Senhor havia descido sobre ele em fogo. Proferiu as palavras que seriam o alicerce de toda a sua aliança, os pilares de uma vida de abundância e prosperidade espiritual. Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da escravidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás. Porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam, e faço misericórdia em milhares aos que me amam, e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia do sábado, para o santificar. 6 dias trabalharás, e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Nele não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha,
nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o estrangeiro que está dentro das tuas portas. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar, e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia do sábado, e o santificou. Honra teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. O povo ouviu e tremeu. A voz de Deus era tão poderosa, tão real, que eles sentiram a própria alma ser sacudida. A glória era grande demais, a santidade, avassaladora. A voz do Eterno ressoou no Sinai, estabelecendo os pilares de uma vida justa e plena. Mas a lei não para nos 10 mandamentos. Você está pronto para descobrir como essa aliança se desdobra em leis civis e sociais, que moldaram uma nação e continuam a ecoar em nossos dias? Mergulhe nas leis da aliança e descubra como Deus revela o caminho para habitar no meio do seu povo, transformando o deserto em um santuário de sua presença. A voz de Deus ecoou em trovões, gravando em pedra os pilares de uma vida justa. Mas a aliança não era apenas um conjunto de proibições, era um mapa para a prosperidade de uma nação. Depois dos 10 mandamentos, Moisés subiu novamente a montanha. E lá, Deus desceu aos detalhes da vida diária, forjando uma sociedade com leis de justiça e proteção. Leis sobre servos, por exemplo, garantiam dignidade e um caminho para a liberdade após 6 anos de serviço. A santidade da vida era protegida por leis rigorosas. Olho por olho não era uma licença para vingança, mas um princípio de justiça proporcional, um limite para garantir que a punição fosse adequada ao crime. Desde a propriedade até a responsabilidade, cada detalhe era coberto para que a prosperidade de um não fosse a ruína do outro. Se o povo obedecesse, a promessa era clara: um anjo os guiaria a uma terra de abundância. Não com meras palavras, mas com um ritual que uniria Deus e seu povo em uma aliança inquebrável. Moisés desceu da montanha, relatou as leis ao povo, e a resposta foi unânime: tudo o que o Senhor falou, faremos. Na manhã seguinte, Moisés ergueu um altar e 12 colunas, uma para cada tribo. Sacrifícios foram oferecidos, tornou-se o selo dessa aliança. Metade foi aspergido no altar, consagrando-o a Deus. Então, Moisés leu o livro da aliança, e o povo confirmou seu compromisso. Com o pacto selado, Moisés aspergiu o restante do sangue sobre o povo, dizendo: eis aqui o sangue da aliança que o Senhor fez convosco. Depois, Moisés, Arão e os anciãos subiram a montanha e viram a glória de Deus. Eles comeram e beberam em sua presença, uma comunhão íntima com o Criador. A aliança estava firmada. Se você gostou desse episódio, deixe seu like e seu comentário. E não esqueça de nos seguir para saber mais. Até breve.